Graça e paz, irmãos. Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 124. Mais um Salmo de Davi, dessa coleção dos Salmos de peregrinação. Amém? Todos acharam? Então vou ler aqui, os irmãos me acompanham. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompe-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar, Senhor. Pai, obrigado por mais uma manhã, Jesus. Obrigado pela oportunidade que nós temos de meditar na Tua palavra, Pai, dentro dos salmos de peregrinação, Pai. Que o nosso coração se encha de alegria cada vez que nós venhamos à casa do Senhor como peregrinos aqui na terra, que passam por lutas, por dificuldades, mas que sabem o Senhor que tem, sabe que é o Criador dos céus e da terra, e que podemos contar a todo momento o nosso onipotente Salvador e Protetor. Muito obrigado, Jesus. Nos abençoa nessa manhã com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Nesse salmo, a gente vai ver o salmista Davi, ou o rei Davi, né, o grande rei Davi, tratando sobre um assunto que parece ter uma importância grande para essa ideia de que a gente está vendo de peregrinos, né? Aqueles que estão indo a Jerusalém, indo à casa do Senhor. E a gente já viu alguns salmos quando eles falam de perseguição, de aflição, de esperança de estar na casa do Senhor. E, como no Salmo 121, né? De reconhecer de onde vem a segurança deles, o socorro deles, que vem do Senhor Jesus. Então ele apresenta uma realidade que é presente na história da igreja durante toda a história. A igreja sofreu, sofre e sofrerá perseguições de inimigos dos mais variados. O Senhor Jesus nos prometeu isso, né? Que no mundo teremos aflições. E não nos prometeu, claro, como uma dádiva dele, mas, na verdade, para se mostrar como o Salvador. No mundo temos aflição por causa do nosso próprio pecado, que modificou aquilo que era desejo do coração de Deus desde o início. Mas Ele já se coloca como Salvador, e por isso nós podemos ter bom ânimo, porque nós sabemos de onde vem a nossa salvação e a nossa redenção. Então se justifica essa canção, né? A gente tem comentado aqui que esses salmos são cânticos. Se justifica essa canção ser usada ali pelos peregrinos que estão indo para a casa do Senhor. Então esse salmo acaba sendo um alento ali para aquelas pessoas que passam por dificuldades, por aflições, que podem ser também nós hoje, né, no dia a dia. Dificuldades, aflições e tudo que nós enfrentamos nessa vida, inclusive perseguições. Mas sabemos que temos um libertador. E Davi, ele no primeiro versículo, ele começa fazendo algo muito importante, que é reconhecendo o Senhor como o libertador, como quem realmente salva. Quando ele vai dizer, olha, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, se Deus não estivesse aqui, a gente estava em muitos maus lençóis, né? E aí, isso é interessante porque quando a gente está pensando sobre quem está escrevendo isso, o rei Davi, olha, eu, Elifas, aqui sou, como a gente diz lá no trabalho, a terceira pessoa
depois de ninguém, né? Então, Elifas precisa de Deus mesmo na vida dele, porque ele não é ninguém mesmo. Mas é que a gente está falando do grande rei Davi, né? Grandes feitos fez Davi, canções eram cantadas a respeito das vitórias de Davi. E Davi começa o seu salmo falando, olha, não fosse o Senhor, ora diga Israel. Importante, né? Porque Davi é o grande rei de Israel, né? E Israel muitas vezes poderia olhar para Davi e achar, olha, a nossa salvação está no nosso rei. Enquanto a gente tiver o nosso rei Davi aqui, a gente vai ter paz. Ele derrotou grandes inimigos, conseguiu unir Israel em um só reino, né? E Davi está indo num caminho completamente ao contrário, né? A gente olha para a história de Israel e é importante porque Davi diz assim, ó, se não for o Senhor, Israel que eu digo, ó, vocês aí que digam, vocês sabem o que eu estou falando. E a gente pode lembrar de várias situações, né? Israel, a saída do Egito, abrindo o Mar Vermelho ali para eles escaparem todas aquelas pragas que Deus milagrosamente fez no Egito, a água e o sustento do maná que Deus dava no deserto, a vitória sobre Ameleque, né, onde Moisés erguia as mãos ali e o povo vencia, a travessia do Rio Jordão, a queda de Jericó, a vitória sobre os 5 reis, quando Deus fez o sol parar em Gibeon. Então, Israel olha para trás e entende o que eu estou falando. É como se Davi estivesse dizendo isso. Olha, se não for o Senhor, ora diga Israel, que vocês repitam Israel em outra tradução. Ou, em outras palavras, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês que o digam que se não fosse o Senhor na nossa vida, sobre nós, sobre o nosso povo. Então ele convida o povo a olhar para o próprio passado, a própria história e ver tudo aquilo que eles já experimentaram da mão do Senhor. E quando eu estava lendo isso aqui, eu lembrei da história de Nabucodonosor, né? Eu disse, poxa, Davi aqui, o grande rei de Israel, colocando toda a glória da salvação e a responsabilidade da salvação, né, no Senhor. Se não fosse o Senhor, não a mim. E é interessante isso, porque muitas vezes a gente tem a tendência de ver a história de Davi assim, né? Olha, Davi venceu Golias, apesar de ser pequeno, fraco, um cuidador de ovelhas, e ter a tendência moderna de pensar, poxa, ele conseguiu fazer isso por causa do mindset, ou porque ele teve um preparo tal, e tira completamente o foco da história, que é mostrar a ação de quem? De Deus na história de Israel. De Deus que usa até um pastor de ovelhas para libertar o seu povo contra um gigante, contra um exército inteiro. É do Senhor que vem a salvação. O grande foco em toda essa história, toda a história de Israel e toda a história da igreja é o Senhor. É dele que vem a salvação, não de Davi. Davi, um grande instrumento, um grande rei, grande salmista, poeta, mas se não fosse o Senhor, Israel que o diga. E aí é um grande contraste, porque eu lembrei da história de Nabucodonosor, e a gente vai em Daniel, no capítulo 4, a partir do verso 28, e aqui Daniel tinha chegado para o rei e revelado o sonho que perturbava o rei. E nesse sonho aparentava, ali na revelação de Daniel, que Nabucodonosor ia perder o poder dele, olha, o grande rei Nabucodonosor, né? E ele diz, olha, se arrepende dos seus pecados, porque é isso que vai acontecer com você. E a gente vê a reação de Nabucodonosor, né? Completamente o oposto de Davi. No verso 28, eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Tudo isso, de fato, aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse, a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte, este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens, você comerá capim com os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo.
e os dá a quem ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, que ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as garras de aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Grande contraste, né? Davi não precisou passar por nada disso que Nabucodonosor passou para reconhecer quem é Deus. Então, Davi começa mostrando algo que é extremamente importante. Olha, eu não posso alimentar ídolos do meu coração, especialmente o ídolo do orgulho. Ele olha para ele mesmo e diz, olha, a salvação vem do Senhor, e se não fosse o Senhor, Israel que o diga. E isso é muito icônico do rei, o grande rei de Israel, falando isso. Então ele vai começar a listar, olha, eu vou começar a listar, mostrar a vocês agora como nós somos livres, do que nós somos livres. E aí ele começa a falar dos perigos que talvez Israel tenha passado ali, porque ele diz, olha, Israel que eu diga, vocês sabem o que eu estou falando. E agora ele começa a listar, então, esses perigos, de que o Senhor os livrou. E no verso 2, ele vai começar a falar desses inimigos. Olha, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. E é possível que talvez aqui Davi tenha lembrado de quem, né? De Golias, de Saul, que tentou assassinar ele algumas vezes, né? E ele teve a oportunidade, inclusive, de, numa emboscada ali, pegar Saul, mas reconhecia que, olha, é Deus quem faz o plano dele, é Ele quem estabelece os reinos, como Nabucodonosor foi obrigado a reconhecer, né? A gente também pode pensar em Absalão, né? A grande revolta do próprio filho de Davi, que tenta dar um golpe ali e depois sai numa caçada do pai para matá-lo, né? E o Senhor, mais uma vez, livra Davi. Então, talvez Davi tenha pensado nisso. Olha, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os inimigos se levantaram contra nós, o que seria de mim, né? E aí Davi reconhece, olha, Golias, Saul, Absalão, grandes feitos que aparentemente eu fiz, mas se não fosse Deus ali e a providência de Deus, né? Se a gente pensar no Saul, poxa, Saul já chegando ali para pegar Davi numa emboscada com o seu exército e de repente chega um mensageiro, tem que voltar porque tá pegando fogo lá a cidade. E ele tem que abandonar o plano dele e voltar, quer dizer, a mão do Senhor agindo em todo o tempo ali, né? E Davi está lembrando isso. No verso 3, ele vai dizer, olha, eles nos teriam engolidos vivos, esses inimigos, quando a sua ira se acendeu contra nós. A ira dos inimigos de Deus é algo que a gente pode observar ainda hoje na nossa realidade, algo de uma grande ferocidade, né? Vemos governos inteiros contra a igreja, e é um ódio mesmo, né? Contra a igreja de Deus, contra aqueles que resolvem adorar a Jesus. E a gente vê esses inimigos se levantarem com fúria contra o povo de Deus. E Davi, ele usa esse termo, eles teriam nos engolido vivos. Ele faz uma metáfora, né, de algo meio que sobrenatural agora. Imagina, né, um inimigo podendo engolir vivos o povo de Deus, né? A engolir vivo Israel. E quando eu li isso aqui, quando eu li essa metáfora que Davi faz aqui, de engolir vivo, eu sempre gostei muito de mitologia, e aí eu lembrei de um grande monstro do mar, que é contado na mitologia, que é o Leviatã, que era também uma mitologia conhecida já nesse tempo aqui. Então, a gente já deve ter visto em algum filme aí, se alguém já assistiu algum filme de mitologia, deve ter visto algum monstro do mar que é capaz de engolir um navio inteiro, com a tropa toda. Imagina o que é você lutar contra um monstro desse, né? Aí Golias até fica
Fica fácil, né, numa situação dessa. Jeremias, por exemplo, no capítulo 51, no verso 34, quando ele está relatando a invasão da Babilônia que leva o povo de Deus cativo, né, o rei Nabucodonosor leva Judá cativo, ele vai dizer no verso 34 o seguinte: Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como um monstro marinho nos engoliu. Encheu sua barriga com as nossas comidas finas e nos jogou para fora. Então, Jeremias até comparou Nabucodonosor como se fosse esse Leviatã, como se fosse esse grande monstro que engoliu Israel. E lendo isso aqui, eu disse, poxa, Davi coloca então uma situação que aos olhos humanos é impossível, né? Se a gente for pensar no que é que significaria então esse Leviatã, né? Poxa, seria algo que a gente olha e não vai ver solução. Veja, o Leviatã, inclusive, na filosofia, ele num trabalho famoso de um filósofo chamado Thomas Hobbes, ele vai comparar o Estado ao Leviatã, os governos a um Leviatã. E eu disse, poxa, esse é bem uma figura interessante, porque muitas vezes a gente vê governos contra a Igreja do Senhor, governos inteiros. A gente tem uma expectativa, né, que a gente encontra no livro de Apocalipse, de um governo mundial se voltando contra a Igreja de Deus. Então, esse Leviatã, olha, olhando para uma situação dessa, eu não tenho como ter esperança se eu não tiver o Senhor. Se não for o Senhor, a gente vai ser realmente engolido vivo. E lendo sobre isso e pensando sobre isso, né, e essa mente aqui começa a viajar, né, já estava na mitologia, o Leviatã, eu comecei já a pensar lembrar dos filmes, né, daquelas cenas, e lembrei do diálogo de Deus com Jó, no livro de Jó. Então vamos dar uma passeada no livro de Jó para a gente entender isso aqui. Talvez, inclusive, algo que tenha inspirado Davi a usar essa metáfora desse monstro marinho, desse inimigo que engole o povo. Em Jó, no capítulo 38, a gente vai passar dando alguns pulos nos textos. Moisés, se estiver colocando aí, está colocando já, né, na versão NAA. Jó, no capítulo 38, e aqui para contextualizar, a gente vê no livro de Jó, né, lembrando aqui que Jó passou por diversas situações, naquele desafio que o diabo fez com Deus. Jó não estava sabendo de nada do que ele estava passando. E ele passa por muitas situações que fazem ele questionar muita coisa. E ele começa a questionar a Deus. Poxa, por quê? E a própria Bíblia entende Jó como um homem justo, né? E ele vai dizer, por que eu estou passando por isso? Porque o homem, com tão pouco tempo na Terra, passa por tanto sofrimento. E ele queria como se uma audiência com Deus, sabe? Para chegar para Deus e perguntar, Deus, me explica isso aqui. Por que eu estou passando por isso? Por que tanto sofrimento? E talvez ali questionando a justiça de Deus. Olha, e essa é uma situação, muitas vezes, que a gente... situações na vida da gente que a gente não entende por que está passando, né? E muitas vezes temos até a tendência de dizer, poxa, eu estou fazendo tudo certo. Por que eu estou passando por isso? Né? Talvez essa era a condição de Jó ali diante de Deus. Então Deus começa a responder, e ele vai responder duas vezes a Jó. Na primeira resposta, no capítulo 38, vou ler dos versos 1 ao 5, Deus começa então a responder Jó. E ele vai dizer, olha, a Bíblia diz, então do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse, quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinge os lombos como um homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? E aí Deus sai fazendo várias perguntas a Jó. Várias perguntas. Você estava aqui, Jó, quando eu estabeleci os domínios da terra, quando eu criei os animais assim, E eu fico imaginando a situação de Jó, né? Parando e refletindo. Pera lá, né?
é um texto que acho que até serve bastante para a igreja moderna, né? De você chegar, Deus, você vai fazer sim, porque eu estou fazendo isso, então você tem que fazer. Olha, imagina Deus abrindo uma nuvem assim, dizendo, ei, calma lá, né? Você estava lá quando... E aí ele começa a descrever isso. Olha, quando ele chega no capítulo 41, eu indico os irmãos essa leitura, que é muito bonita, é bem poética, o próprio Deus falando tudo o que ele fez. Quando ele chega no capítulo 41, é um capítulo todo dedicado a perguntas sobre o Leviatã. Olha, sobre esse monstro marinho. Deus começa a dizer ali eu vou ler só o versículo 1 e 2, e ele vai continuando essas perguntas retóricas ali para Jó, ele vai dizer, olha, você é capaz de pescar o monstro Leviatã com um anzol e prender a sua língua com uma corda? Você consegue passar uma vara de junco no nariz dele ou furar o queixo dele com um gancho? E ele sai dizendo, olha, você consegue brincar, passar a mão assim na barriga do Leviatã, fazer uma cosquinha nele? Né? Deus se usando dessa metáfora, né? Dessa metodologia para dizer, olha, não tem poder maior do que eu. Ele vai chegar a dizer, quem é o homem para que me retribua alguma coisa? Então, chegando no capítulo 42, Jó, na sua segunda resposta a Deus, então, Deus veio fazendo essas perguntas a Jó desde o capítulo 38. Quando ele chega no 42, Jó vai dizer no versículo 1, então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei o que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute que eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E aí eu fiquei pensando, poxa, Davi pode ter essa história, né, na mente quando ele estava compondo essa canção. Se não fosse o Senhor, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos, como um Leviatã. Mas ele conhece o Senhor e sabe que não há poder na terra que possa ir contra o Senhor, né? E essa é a conclusão dele no último versículo desse salmo. E aí ele sai descrevendo outros perigos, né? Águas, versículo 4 do capítulo 124 de Salmos, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós, águas impetuosas teriam passado por cima de nós, né? Trazendo aquela figura de uma enchente, né? Imagina, a gente viu agora há pouco aquela tragédia no Rio Grande do Sul, né? Quem é que pode lutar contra uma coisa daquela, né? A água simplesmente invadindo uma cidade inteira e colocando uma cidade inteira de joelhos, sem ação, sem ter o que fazer. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa nos dentes deles. E no verso 7, então, ele vai trazer algo à tona, ou à lembrança, que é bastante importante, quando ele diz, a nossa alma foi salva. Porque, veja, para além dos perigos físicos, e quando eu estava lendo isso, eu pensei nos mártires da igreja. Muitas pessoas que morreram para que o evangelho se espalhasse, que morreram não negando a Jesus, que morreram para que hoje a gente pudesse ler aqui essas palavras, que lutaram para preservar a revelação de Deus. Mas olha o que Davi está dizendo aqui. A salvação de Deus, ela não é simplesmente uma salvação física, não é simplesmente algo para a terra. A salvação mais importante de todas é a nossa alma foi salva. Como um pássaro no laço dos passarinheiros, rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Né? E ele usa a figura de uma armadilha, né? Uma armadilha que é feita para pegar passarinho. Bota lá o laço na árvore, né? O passarinho pousa ali, quando ele vai voar, pronto, ficou preso. Ele faz essa situação, olha, nós estávamos como presos na mão do diabo, né? Mas o Senhor, ele nos salvou a alma, né? Nos deu a vida eterna. Até, inclusive, aqueles que morreram em nome do Senhor, né?
aparentemente derrotados por esses inimigos, né? Derrotados pelo diabo, imagina, né? O diabo lutando contra Israel, lutando contra o povo de Deus, e ali Israel capturado pelo rei da Babilônia, e Israel dizimado e espalhado pelo mundo, e ele dizendo, olha, eu venci finalmente esse povo de Deus aí, esmaguei, engoli esse povo de Deus. E aí, a grande reviravolta da história, Deus diz, não só vou salvar Israel, como todo o mundo, por causa da promessa que eu fiz a Israel, que eu fiz a Abraão, de que abençoaria todas as nações da terra. O Senhor é o Salvador, muito além da salvação física, é o Salvador das nossas almas. E é isso que Davi conclui dizendo aqui, desses feitos do que o Senhor salvou, Ele nos salvou a alma. Nossa alma foi salva. Como alguém que estava preso, como um passarinho preso numa armadilha, Deus foi lá e libertou e nos salvou da escravidão, da morte e do pecado. E aí ele conclui, então, no verso 8, com o que a gente tem falado desde o início. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Exatamente o que Jó percebeu, né? Quando Deus começa a falar com ele, olha, eu fiz tudo isso. Você não estava lá, você não tem entendimento, você não entende todas as coisas. A gente tem que entender o seguinte, Deus é completamente justo, completamente amoroso e completamente sábio. Ele sabe todas as coisas. O nosso papel é confiar na salvação que vem do Senhor. Ainda que a gente não entenda hoje. Talvez, como a Jó, seja revelado a nós alguma situação que nós passamos sem entender. Talvez não. Talvez chegamos no céu e entendamos tudo. Mas uma coisa é certa. Quando chegarmos no céu, olharemos para trás e entenderemos toda a salvação de Deus durante toda a nossa história. Entenderemos e enxergaremos o que nós já deveríamos enxergar aqui na Terra. Que veja, a nossa pergunta não deve ser por que o mal existe. É porque o bem existe. Por que Deus tem misericórdia de nós? Se a gente olhar para a gente mesmo, como Jó, é essa a conclusão que a gente vai chegar. Olha, eu me arrependo no pó e na cinza. De um dia se questionar ou pensar algo sobre Deus diferente do que a sua palavra revela sobre Ele, que Ele é o Salvador e que a salvação pertence ao Senhor. Porque nós não entendemos nada, nós não temos a visão do todo, mas nós podemos saber que Deus é o nosso Salvador e um dia o contemplaremos e entenderemos tudo. Então, grandes lições desse salmo que ficaram para mim, que eu vou compartilhar com os irmãos, primeiro, precisamos reconhecer que tudo vem do Senhor. Quebrar e qualquer ídolo de orgulho que tenhamos, né, dos nossos feitos, de olha, se eu não fosse um esperto aqui, isso aqui tinha dado muito errado, né? E cair no conto ali, né, no vacilo, vamos dizer assim, de Nabucodonosor, né, de olhar para si e dizer, olha aqui, ó, o reino que eu construí, olha aqui os atos que eu fiz, né? Então, como o rei Davi, um grande homem que tinha muito para falar. Eu não tenho nada para falar do que eu fiz, sinceramente. Agora, Davi tinha muita coisa para dizer que eu fiz. Olha, o que eu salvei Israel, o que eu construí, estabeleci Jerusalém. E muito diferente disso, olha, se não fosse o Senhor, Israel que o diga, viu? Elifas que o diga. Precisamos também trazer as memórias, os livramentos que a gente passa, viu? E testemunhar. A gente passa por perrengue na vida. Muitas situações, às vezes mais fáceis, às vezes mais difíceis, né? Mas a confiança de que Deus é o Salvador, ela vem também quando a gente começa a lembrar de tudo que a gente já passou e Deus nos livrou. O livramento, toda a salvação que a gente teve, que a nossa família teve, que os nossos irmãos tiveram, quando a gente começa a compartilhar entre a gente, olha, Deus deu esse livramento, a gente testemunha sobre isso, isso alimenta a nossa fé. E é isso que Davi fez ali, né? Olha, Israel, preste atenção no que Deus fez. Se não fosse o Senhor, vocês que o digam, olha, tudo que a gente passou aqui, o Senhor tem estado conosco, mantendo a sua aliança. Então a gente precisa confiar no nosso Salvador ainda
que a gente não entenda pelo que a gente está passando. Precisamos também confiar que a nossa libertação final é garantida e nada poderá nos separar do amor de Deus. Quando a gente estava falando do livro de Efésios e lendo aquela primeira poesia que Paulo fala sobre o trabalho de Deus que começa desde os tempos eternos até o dia que nós seremos glorificados, ressuscitados, receberemos um novo corpo, isso é garantido porque o Senhor não muda e Ele prometeu que iria fazer isso. E eu queria terminar lendo Romanos, no capítulo 8, a gente vai ler do 31 ao 39, onde Paulo, nesse capítulo, está falando do poder do Espírito Santo na vida do crente. Daquele crente que ele começa mostrando no capítulo 7, que se encontra numa situação difícil, porque a sua carne milita contra a vontade de Deus. Mas, graças a Deus, que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a lei do Espírito, age na mente do crente e o liberta do pecado, do domínio do pecado. E ele mostra como o Espírito Santo intercede por nós, como Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso Salvador, ele age ativamente na nossa vida todos os dias. E ele então vai concluir a partir do verso 31, dizendo... Eita, eu dei um zoom aqui no meu computador que agora eu não consigo mais enxergar aqui. Então eu vou ler... Consegui. Deu certo. Romanos 8, dos versos 31 a 39. Que diremos então, quando ele termina de falar tudo isso que Deus está fazendo por nós? Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus.